Olá, um bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Uma ótima quinta-feira para todos nós. Que possamos hoje, neste momento do Evangelho diário, aurir aqui em nosso coração os esclarecimentos, aurir em nosso coração as palavras divinas e que possamos levar esses ensinamentos através das nossas palavras, das nossas atitudes e sermos um instrumento da paz de Jesus por onde nós passarmos hoje. Que tudo que a gente aurir aqui, que a gente achar que foi bom para o nosso coração, não guardemos só para nós. Vamos viver isso lá fora com a nossa família, com os nossos amigos, por onde passarmos. E são com essas palavras que eu desejo a todos um dia de paz, de serenidade. Olha, meus irmãos, que sejamos a paz dentro da nossa casa. Esse é o primeiro passo. Sejamos o ponto de paz dentro de casa. Às vezes, o ambiente do nosso lar é meio conturbado, às vezes é muito estresse, muita discussão, muita desavença, às vezes é aquele clima tenso ali, muitas preocupações acontecendo. Vamos ser aqueles que levam palavras de esperança, ao invés de aumentar o estresse. Vamos ser aqueles que levam palavras que o outro está precisando ouvir dentro da nossa casa de consolação. E não palavras que vai deixar ele mais nervoso. Todos nós podemos ser um instrumento da paz de Jesus dentro da nossa casa. E aliás, é justamente falando sobre ser um instrumento do Cristo através das palavras que eu gostaria muito hoje. Hoje eu vou fazer diferente aqui conosco. Eu vou começar com uma história que é desse livro aqui, A Vida Escreve. Livro espetacular que eu recomendo para todos nós. E eu queria muito começar com uma história desse livro, porque essa história, ela é o exemplo perfeito para a continuação da história do livro Boa Nova. Então, é uma história bem curtinha aqui e eu vou contar para nós. Olha, meus irmãos, certa vez estava tendo uma palestra ali espírita em que estava dizendo: uma boa palavra, ela auxilia sempre. Às vezes, nós supomos sozinhos e ficamos ali falando coisas inconvenientes. Desajudamos quando podemos ajudar. É preciso aproveitar as oportunidades, porque falar é um dom de Deus. Falar é um dom de Deus. Se abrirmos a boca para dizer algo, que saibamos dizer o melhor. Quando a gente abre a boca para falar algo, que a gente saiba dizer o melhor. E todos estavam ali, prestando atenção no que estava se dizendo na palestra, o que o palestrante estava colocando. E ele coloca: não adianta repetir frases inúteis. E é sempre uma falta grave conferir saliência ao mal. Comentemos o bem. Destaquemos sempre o bem através das nossas palavras. Bom, depois que o palestrante, inspirado pelo seu instrutor espiritual, terminou a palestra, havia ali um senhor que estava ouvindo atentamente tudo o que o palestrante estava dizendo. Bom, a palestra terminou, as pessoas foram para sua casa. No dia seguinte, exatamente esse senhor, ele
foi trabalhar. E ele era pedreiro em uma obra, uma construção que estava acontecendo. E aí, quando ele finalizou alguns ajustes ali na construção, os outros que estavam trabalhando com ele falou assim: fala alguma coisa aí, dá um grito para a gente conferir a acústica da construção, para ver se deu certo. Então ele estava numa construção, ele era o pedreiro ali, com a sua equipe, tinha terminado um trecho, e aí as pessoas falaram assim. Então, o engenheiro superior que estava ali, que fez o projeto dessa construção, falou: dá um grito aí, que a gente precisa testar essa acústica do local. E aí, o pedreiro, que estava na palestra na noite anterior, ouvindo que, olha, que tudo que a gente fale seja algo proveitoso, que não seja em vão, porque a palavra é um dom de Deus. Então, o pedreiro diz assim, grita: confia em Jesus. Confia em Jesus. Bom, testou a acústica. Estava tudo certo, todo mundo continuou trabalhando ali na obra. E eis que chega um rapaz, afobado. Aí esse rapaz chega ali desesperado e diz: quem gritou confia em Jesus? Quem gritou confia em Jesus? E todos apontam para o pedreiro, que foi ele que gritou. E ele vai chorando, em prantos, e agradece ao pedreiro. E diz: eu estava com uma arma na minha cabeça. Eu ia suicidar. Eu ia tirar a minha vida. E eu ouvi um grito: confia em Jesus. Confia em Jesus. E quando eu ouvi esse grito, eu abaixei a arma. E eu senti que eu não poderia fazer isso. Eu precisava confiar em Jesus. Eu estou desempregada há tempos, eu não tenho dinheiro, eu estou desesperado. Eu ia tirar a minha vida. Mas eu ouvi o seu grito dizendo: confie em Jesus. Obrigada pelas suas palavras. Nesse momento, todo mundo ali na obra fica comovido com aquela situação. O pedreiro abraça o rapaz de olhos úmidos ali, emocionado por realmente as palavras dele terem salvado a vida de alguém. E o pedreiro diz: vem amanhã, eu vou te arrumar serviço aqui na obra. Pois é, meus irmãos, a palavra é um dom de Deus. Usemos a palavra sempre para o bem, porque as nossas palavras podem sempre ajudar uma pessoa que a gente nem imagina. Nem imagina. Então hoje eu convido a todos a partir dessa história para a gente retornar para o livro Boa Nova, porque essa história tem toda a relação com a continuidade da história de hoje. Hoje nós chegamos nesse ponto aqui da história em que Jesus está esclarecendo sobre as camadas do perdoar delicadamente para os apóstolos, e Pedro entra na conversa. E quando Pedro entra na conversa, ele diz assim: mas Senhor, será que a gente não tem que ser mais enérgico nas palavras com as pessoas? Por exemplo, as pessoas estão ali xingando, criticando, estão maldizendo a nós. A gente não pode ser mais enérgico nas palavras e respondê-las à altura? Olha o que Pedro pergunta. E nesse momento Jesus ensina que não é apenas o conteúdo da palavra, mas o tom da voz também influencia. A gente gostaria de ouvir alguém gritando conosco? É agradável alguém berrar com a gente? Não. Então por que faríamos isso com o outro?
Por que usaríamos um tom de voz desagradável com alguém se isso também nos fere? Pois é. Então, ouvindo o que Pedro está dizendo, Jesus responde para ele: em toda circunstância, convém naturalmente que se diga o necessário, apenas o necessário. E é também imprescindível que não se perca tempo. O ensino de Jesus é breve e claro aqui. Diante de uma discussão, de uma briga, de um desentendimento, se a gente está ali no meio, diga o necessário. Só o necessário. E cuidado com o tom da voz. Para que perder tempo falando palavras más? Para que perder tempo xingando, humilhando o outro? Para que isso? A palavra, a gente não acabou de ver na história anterior, não é um dom de Deus? Digamos o necessário. Para que perder tempo precioso da nossa existência causando dor, ferindo? Essa não é uma conduta cristã. Não é. Todo momento que nós tivermos em nossa vida, que da nossa boca saiam palavras boas, palavras proveitosas, com um tom, meus irmãos, que seja um tom que a gente também goste de ouvir assim. Vamos utilizar as palavras para fazer o bem. E Pedro, ele começa a entender isso, que a gente não pode sair por aí falando tudo, despejando palavras nos outros, vai vomitando as palavras, ainda mais em tom agressivo para cima das pessoas. Jesus diz: Pedro, diga o necessário, só o necessário, porque as palavras são um dom de Deus. Só que ao ouvir isso, meus irmãos, Felipe, novamente que está ali no meio da conversa, vai entrar e vai falar, vai expressar para Jesus que ele está indignado com tudo aquilo. Porque assim, Felipe, como se diz, ele esclarece para o Cristo que ele está entendendo. Silêncio, se afastar, cuidado com o que fala, que a gente não pode agradar a todos. Ele está entendendo as camadas ali. Só que Felipe coloca, mas e aquelas pessoas que a gente não dá certo? São aquelas pessoas que são desagradáveis, mestre? Como que a gente faz? Porque nem todos ali a gente vai se dar bem. E a resposta dessa questão nós veremos amanhã, na sexta-feira, para a gente encerrar esse capítulo 10, meus irmãos. Eu espero que hoje essas palavras elas possam frutificar em nosso coração. Que a gente possa sempre pensar 1, 2, 10, 20 vezes antes de falar algo. Diga apenas o necessário. Jesus ensinou isso. Hoje eu encerro aqui essas palavras, o Evangelho da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade Luminares. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos, e que assim seja.